E aí, depois, após o transporte, então, o paciente já cheguei, vou deixar ele lá na UTI, por exemplo. O que eu tenho que ver, gente? Registre detalhadamente tudo no prontuário, chame o médico plantonista, conte como foi, o que o paciente está recebendo, qual que é a vazão que está, qual que é a dose das drogas, das medicações, da ventilação. Mesmo que às vezes o colega não te dê muita moral, você tem que fazer, escreve tudo, tá certo? Na ficha adequadamente. Retorna ao hospital de origem, checa, repõe todo o material. Então, tudo que usou no transporte deve ser reposto, senão vai chegar uma hora que vai faltar, tá certo? Esse paciente pode instabilizar ali mesmo ao final do transporte, tá? O paciente que requer que fiquem de olho nele, tá? Mesmo após esse período de transporte, tá certo? E entregar todas as documentações à família, aos responsáveis, não esquecer de nenhuma documentação, tá? Putz, o que chega de paciente transportado que esquecemos o exame tal lá na UPA. Pô, o exame que era super importante. Então, não esquecer essa parte burocrática também faz parte, tá? Então, finalizando a aula, juro juradinho, lembrar que falar de checklist. Falei para vocês que o transporte ele é cheio de detalhes e de coisas que a gente tem que avaliar. Então, o que pode nos ajudar a errar menos, né? A nossa equipe também errarmos menos. Checklist. Aumenta a segurança desse paciente, reduz eventos adversos em várias etapas, tanto no atendimento como durante o transporte, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês um modelo de checklist de transporte. Os alunos da comunidade vão ter isso aqui em PDF lá na plataforma, tá? Então, aqui tem os slides, coloquei aqui nos slides para vocês. Então, ó, nome, qual é o leito, qual que foi a data de internação, condições, se foi comunicado as condições do paciente. Então, assim, tem tudo aqui, ó. O destino é para propedêutica, centro cirúrgico, a transferência interna, externa, quais são os profissionais que estão, tá? Aqui, a parte 2, que é os critérios de gravidade, escala de coma de Glasgow, se tiver entubado, consideração, o Hansen dele. Aí tá aqui os parâmetros ventilatórios. Então, assim, gente, isso aqui você não vai esquecer nada, tá? Então, o resumo dessa aula inteira aí, de quase de 45 minutos, é esse checklist, tá? Tem tudo aqui, ó. No sistema digestivo, sistema metabólico, então o destro, no digestivo é sonda, tá? Drenos, digente urinário, coletor de urina, medicações, a nora, qual que é a vazão e dose, dobutamina, todas as medicações aqui, tá? Que o paciente está recebendo. Gente, é completo isso aqui. Sinais vitais, hora de retorno. Então, assim, se você preencher isso aqui adequadamente, você vai estar fazendo um bem imenso para o médico que vai receber, porque ele já vai ter uma noção de como foi esse paciente, e também para o paciente, porque ele vai ser muito mais bem cuidado, muito mais bem olhado, e aí vai ter uma noção melhor das possibilidades de complicação, tá? Então, aqui é um outro checklist, ele foi adaptado da Sociedade Latino-Americana de Emergências Pediátricas, tá? O que eu vou ter que revisar? Então, tem aqui o nome do paciente, diagnóstico, peso, idade, tudo. Pediatria, gente, quem não é pediatra, tem a mania, esquece de botar peso, tá? Fica louca. Nossa, se eu chego um paciente para mim, que eu não sei o peso, eu tenho. Porque aí eu não consigo conferir as doses das medicações, eu não consigo prescrever esse paciente, eu preciso do peso, tá? Então, não esquece de pôr peso, por favor, você que é colega, você é clínico, você não é pediatra, pediatra peso, né? Mas às vezes o colega que é clínico, ele esquece. Então, não faça isso, tá? Sempre revisa o material. Então, só um resumão para a gente finalizar. Checa a maleta, estado das baterias, nível do reservatório de oxigênio, os alarmes dos monitores do ventilador. Não esqueça de identificar esse paciente. A pessoa se transportar o paciente errado? Que beleza, que bonito, hein? Informar a família, checar bem, ver essa fixação dos acessos, sondas e drenos, se está tudo certo. Privacidade do paciente também é extremamente importante. Do respiratório, tem que ter um AMBU, um dispositivo bolsa, válvula, máscara e material de intubação testado, disponível para você. Fixador do tubo, número da cânula, tá? Qual que é o tubo que tá usando, se tem ou não tem cuff, onde está fixado, beleza? Em relação ao circulatório, o que está correndo na bomba, se tem quanto de solução ainda falta para infundir, tá? Quais são os acessos, qual que ele tem disponível, tá bom? Organização, gente, comunicar o centro regulador, comunicar também o paciente, a equipe que vai recebê-lo, tá certo? E preferencialmente um termo de consentimento informado, também importante, tá? Porque a família está consentindo com o transporte, isso também é muito importante. E levar os exames, o que tiver, né, do paciente para o outro serviço, tá? Em relação aos possíveis eventos adversos, então, assim, o PAUS, ele traz pacientes que estão, por exemplo, estão entubados, e eles têm uma descompensação, uma queda de saturação abrupta. A gente tem que lembrar do mnemônico DOP, tá? Deslocamento. Então, será que esse tubo, ele está
seletivo, ou o paciente houve uma extubação, eu não gosto de falar extubação acidental, porque acidental, ele traz para nós uma conotação muito pejorativa, ok? E a gente sabe que é uma complicação possível. Então, eu gosto de falar extubação não programada, ok? Então, tá lá uma extubação não programada, deslocamento, ou de obstrução, esse tubo pode estar obstruído. Você pode tentar aspirar e desobstruir, e se não conseguir, trocar o tubo, tá? P, pneumotórax, pneumotórax hipertensivo. Então, ausculte esse paciente, veja a entrada de ar, se está entrando bem dos dois lados. Se tem hipertimpanismo, se não tem, isso vai te ajudar. E o E de equipamentos. Pode ser uma falha nos equipamentos, no ventilador ou no notebook que não está funcionando, tá? Checa todas as baterias, o oxigênio pode ter acabado, certo? Então, o ideal é que avalie também o reservatório antes de transportar o paciente, mau funcionamento dos equipamentos, isso em relação ao transporte. Em relação ao paciente, pode ser vários, desde ele pode manifestar uma hipertensão, tá? Às vezes ele tá agitado com a movimentação, e aí a sedação você vai ter que aumentar, fazer algum bolus, alguma coisa. Pode ser que ele fique aquele choque, faça hipotensão, taque ou bradicardia, tá? Taquipneia ou bradipneia, apneia, queda de saturação. Pode ter uma PCR, aritmias, mais agitado, pode ter uma queda, então muito cuidado com a fixação. Lembrar que o transporte aumenta risco de sangramento e até óbito pode acontecer, tá? Então, são situações relatadas ao paciente que podem acontecer em vigência do transporte, tá?